A ansiedade se tornou generalizada na nossa sociedade já com a vinda da internet. Tudo se tornou veloz. E nós tentamos acompanhar essa velocidade. Mas nós não tivemos tempo de gerar as transformações necessárias, inclusive no nosso cérebro, para acompanhar essa velocidade de informação. Quantas vezes nós trocávamos um diálogo, uma conversa com as pessoas 20 anos atrás? Quantas pessoas nós conseguimos conversar hoje? Quantas informações temos? Quantas pessoas tentam falar com a gente? Isso acelera nossos pensamentos. Só que nós não estamos treinados para poder dar conta de tanta informação. E nós temos a sensação de que o mundo corre e que se não corrermos juntos, nós vamos ficar para trás. Mas essa sensação é super ilusória. Mano, quero te fazer uma pergunta e eu gostaria que você refletisse de verdade antes de respondê-la. De quantos likes você precisa? Uma vez eu fiz essa pergunta para um grande amigo meu e ele me deu uma resposta absolutamente genial e intrigante ao mesmo tempo. Sabe o que ele respondeu? Basta um, só o meu. O jovem de hoje, como traço de personalidade, ele tem uma coisa chamada ansiedade. É a fase que nós mais experimentamos, que nós temos mais experiências. Nessa fase, ele fica encucando muita coisa, porque ele fica entre o sonho da realização, ele fica nos propósitos de se mostrar eficiente onde ele está, e ele tem muita dúvida dessa eficiência e dessa capacidade. O que eu ouço mais dentro do consultório é jovem dizer: eu não sei do que eu sou capaz de fazer. Não sei o que eu sou capaz. Eu acredito que o jovem de hoje é mais isolado do que o das outras gerações. E o mundo virtual tem acelerado esse processo de isolamento. Quando a gente fala do Bauman, nós vamos falar da sociedade líquida, desses relacionamentos, desses contatos que estão acontecendo em grande quantidade, porém também com muita superficialidade. Também existe uma ideia de que virtualmente você não se frustra relacionalmente, né? Você não se decepciona com o outro que você está convivendo. Rapidamente eu digo não, eu bloqueio meus amigos, eu bloqueio o meu namorado, eu bloqueio a minha mãe. E exatamente por isso que isso acaba acentuando os isolamentos. E isolamento significa, né, esse embotamento em que você fica protegidinho, porque você não se decepciona com o outro, mas você também não se vincula com o outro. Olha, eu tô frustrado, eu não tô bem, vamos olhar para isso juntos? É muito mais fácil eu desligar, eu bloquear e me isolar novamente do que eu conversar sobre os sentimentos, sobre o que acontece nesse universo que é o meu interior. É quase que uma lógica a gente pensar que os estados depressivos vão aparecer. Porque você isolado, achando que você só pode, né, lidar virtualmente com o outro, na hora que você está num perrengue, com um obstáculo para enfrentar, se você não tem o outro para contar, você só tem uma máquina. Máquina não dá resposta, né? Gente, humano, tem coração, a gente é de carne e osso mesmo, né? Isso que a gente precisa contar. Dá a impressão que a decisão do seu papel, seu papel social, ficou muito pesado. Eu quero ter o apoio do meu clã, do meu grupo, e às vezes fazemos qualquer bobagem para chamar essa atenção, mas isso não é só de agora, sempre foi assim. Como vivemos nesta época, a gente tem a impressão que a nossa época é diferente das outras épocas.
mas nós, humanos, durante o nosso processo de formação e de adolescência, nós precisamos muito do respeito e do apoio dos que são do nosso grupo social. Não são nem dos pais, nem dos professores. E assim fazem muitas coisas erradas, inclusive o estado de apatia, o estado de não me importo com nada porque eu sou cool, eu estou acima disto. Pode ser, no começo, uma imitação e pode se tornar realmente uma depressão. O diferente eu não aceito. O diferente me incomoda. Aquele que foge da curva me incomoda. Aí eu pergunto para você, por que te incomoda? Você também é diferente em muitos aspectos. Você também pode ser diferente do que estão esperando de vocês. Então, esses padrões estão criando na gente uma intolerância. É muito mais fácil me frustrar com o que está fora do que com o que está dentro. Então eu olho para fora e consigo apontar o que tem de errado, o que me incomoda, o que falta. Olha para você que o que está te incomodando, que o diferente também está em você, mesmo que sobre outro aspecto, sobre outro ponto de vista, mas também faz parte de você. Sair da infância e se tornar um adulto é uma coisa extremamente impactante, porque nós temos que, de alguma maneira, deixar essas coisas da criança e nos tornarmos uma pessoa responsável. E o adulto sempre nos mostrou que ser adulto é muito chato, é muito sem tempo, é muito sem carinho, é muito sem diversão. É muito importante que as pessoas saibam, porque tem uma cobrança de felicidade nesse momento e às vezes a pessoa está triste e não é porque ela quer. A vida real está aqui, está agora. E ela tem a mesma velocidade. E ela tem inclusive uma trilha sonora, que é a nossa própria respiração, que é uma das maiores âncoras que sempre se usou para a meditação. Esse vai e vem, que muitas vezes fica acelerado demais quando a gente está ansioso. E no momento que a gente o apacigua, a nossa mente se apacigua também. Pode ser que a gente consiga correlacionar o aumento do ambiente tecnológico com o aumento da prevalência de depressão. Mas, ainda que a gente consiga correlacionar, não significa necessariamente que as coisas estejam entrelaçadas como causa. Esse ambiente tão tecnológico que a gente vive, ele é tão novo, ele é tão recente, que a gente, na verdade, a gente não sabe o impacto real disso na nossa vida. Pode ser bom, pode ser ruim, pode ser neutro, como a invenção da escrita, como a invenção do rádio. Tem efeitos colaterais negativos? Tem. Tem gente que fica dependente de tecnologia, tem gente que usa tecnologia para o mal, mas também tem efeitos positivos. Então, eu acho que é uma ferramenta e eu não sei dizer, eu não sei se alguém já descobriu, se é uma causa do aumento de depressão. A maioria das pessoas não é disciplinada. Você está vendo uma coisa que te interessa e que te deixa alerta. E isso te faz ficar ativo, te faz ficar vigil. Você até inibe o teu sono, você nem percebe que está cansado e está com sono. Agora, existe um mecanismo também que é a própria luz do aparelho, que ela entra pela sua retina e essa luminosidade, principalmente a luz da cor azul, é uma luz que inibe a produção da melatonina, que é o nosso hormônio do sono. Se a gente não dá uma ordem para o nosso cérebro, relaxa, hora de descansar, e a gente fica bombardeando ele com informações, ele vai interpretar que tem que ficar alerta. Então ele vai manter a produção de neurotransmissores para que mantenha a gente alerta, em vigília. Eu estou indo viajar agora para uma série de países para fazer um documentário, e a gente vai na Coreia, onde eles tratam como política de saúde pública a dependência das telas e do celular. Pessoas que têm uma vida numa rede social que não tem nada a ver com a vida dele real, né? E eu acho que aí é que passa a ser um grande perigo, né? Qual é o lugar que a gente está, né, ocupando e qual o lugar que essa situação ou a tecnologia ocupa na nossa vida? Tudo tem que ser comedido, com medida. Se a gente faz da tecnologia a nossa vida, e o que acontece com a nossa humanidade? E vice-versa, se a gente faz da humanidade a nossa vida, o que a gente faz com a tecnologia? Nós não temos como brigar com o avanço tecnológico.
né? Eu acho que nós temos que estudar muito em cima disso. As gerações, elas estão se adaptando ainda a essa questão. Você olha a juventude, por exemplo, do Brasil, com o avanço tecnológico, eles reagem de forma totalmente diferente do avanço tecnológico do Japão, totalmente diferente do avanço tecnológico da Espanha, porque são culturais. Tem todo um movimento das pessoas torcerem, não, porque você tem que atingir certos números, como se fossem metas, como se essas metas definissem você como pessoa. As pessoas não estão muito preocupadas com a qualidade do seu público. Não, sim, a não, quantidade. Então você tem 1 milhão de pessoas, só que o PC tem 2 milhões de pessoas, eu fico frustrado, porque eu fico nessa concorrência infinita. Se você tem 2, você fica frustrado que você não tem 5. Que tem 5 fica frustrado que não tem 15. É uma coisa que eu tento não prestar atenção mais, assim, sabe? Mas é o tipo de coisa que se começar a receber menos, dói. Porque já virou uma frustração a mais na vida, da minha vida também, na vida das pessoas em geral. Que é um problema que não tinha. Nós temos junto com isso muito estímulo, muita exigência, muita busca de sucesso. E o sucesso não tem jeito. O sucesso ele acontece com uma intensidade quando você nem percebe e ele termina com a mesma intensidade. Eu perco a minha personalidade, eu perco a minha identidade. Eu prestei atenção outro dia que eu abri o Facebook Live lá para o meu programa de rádio Momento Zen e não estavam mandando coraçõezinhos. E eu falei, nossa, será que ninguém está assistindo? E a gente, porque se no começo, quando abriu, vinham muitos e agora vem menos, houve uma preocupação. Mas por que veio menos? Porque agora eles estão entrando no Facebook fazendo perguntas. Então, talvez tenha menos likes, porque tem mais relação direta com palavras. E nós ainda queremos um relacionamento antigo. Acabou a brincadeira, hein? Agora é sério. Esse é o maior crime que se pode cometer contra um ser humano. É incrível o que acontece no adulto quando ele começa a se abrir para brincar, para a leveza, para levar as coisas menos a sério. Um monte de neurose, um monte de problema, tudo isso fica no chão ali. E ele vai para o que é realmente fundamental: a diversão, a alegria do encontro. E compartilhar. O brincar é quando a gente compartilha. Acho que a beleza de estar vivo nesse momento da humanidade é a gente se dar conta de que isso é possível, de que o brincar não está restrito a uma fase, mas é algo que a gente pode fazer uso a vida inteira e de como isto é saudável e sustentável. Eu vejo muito em consultório os jovens chegando sem escuta. É como se eles não tivessem escuta. Então, eles não têm motivação para nada. O que dá prazer imediato para eles? Jogar videogame, porque a resposta é muito imediata, isso dá prazer. Facebook, porque eu busco aquilo que está fora, também dá muito prazer. Agora, eles viram para mim e falaram, para que eu vou estudar? Eu não quero essa vida dos meus pais, essa vida de insatisfação, essa vida de infelicidade, de cansaço. Então, o que nós estamos mostrando para eles? Onde está o propósito do meu cansaço que faz parte, terminar o dia pela satisfação da missão cumprida, não pelo cansaço de mais um peso realizado. Durante muito tempo eu achava que eu não fazia mais que obrigação. E aos poucos eu fui vendo que não era bem assim. Tinha um porquê eu estava fazendo, tinha um como eu estava fazendo. E isso tudo era fruto da minha personalidade, do meu jeito de ver o mundo. Então era quase que, como um artista, eu comecei a ver, essa é a minha obra. E aí eu passei a ter mais consideração e mais respeito por ela. Acho que o lance de você ter uma conexão muito grande com todas as pessoas do mundo, elas fazem com que as que estão em volta de você não sejam exatamente especiais para você, porque você acaba encontrando um monte de gente e fala assim, porra, essa pessoa aqui que é igual a mim, sabe? Mas ela tá morando na Austrália, sei lá. É tanta possibilidade que é muito difícil você se focar numa só, né? Tem um monte de gente, você vai vendo
as outras pessoas estão se divertindo, você não tá, sabe? E aí vem aquela sensação de solidão, né? É assim que eu me sinto, às vezes. Eu acredito muito que os vazios, como o pensamento oriental fala, né, o vazio é um vazio fértil, não é um vazio nihilista, ou seja, estéril. Dentro do vazio sempre existe uma possibilidade. Se de repente a gente aproveita, né, esses momentos de vazios existenciais, né, a gente entende que nada vai preencher, a gente para de buscar lá fora aquilo que a gente tem que reconquistar aqui dentro. É que a gente precisa aprender a se conhecer, que nós temos tudo, absolutamente tudo o que nós precisamos, né, para a gente conseguir administrar os nossos obstáculos. Hoje em dia a gente está numa sociedade muito imediatista, né? E essa sociedade ela clama por preenchimento. Se a gente sabe lidar com o nosso vazio, se a gente sabe lidar com a solidão, e a gente torna a solidão alguma coisa muito amiga da gente, a gente consegue entrar em contato com a nossa morada existencial. Os meninos e as meninas estão tristemente preocupadas com questões muito mais afeitas à capacidade cognitiva do que à capacidade afetiva. Ainda transformamos as nossas escolas em estacionamento de crianças e não em reveladores de seres humanos éticos. A gente está falando de um processo de desenvolvimento humano em que ainda estamos engatinhando, seja na formação familiar, que também os pais não são preparados para revelarem seres humanos éticos, criadores, amorosos. A escola também não, que a escola, a maioria delas, educa para o trabalho, educa para o ofício, que é uma pequena parcela, é a ferramentalização humana, é a mão de obra, não é o coração de obra, nem o pensamento de obra, é a mão de obra. Mas, a partir do momento que a gente está grandinho, será que não dá para começar um processo de resgate? Ainda que tardio, mas como diz o filósofo, antes tarde do que mais tarde. Muitos pais se perderam porque eu fui muito cobrado lá atrás, exigiram demais para mim, então eles também são vítimas de uma educação que é um sistema. Hoje os pais têm medo de não serem amados pelos filhos. E aí eles não conseguem dizer não. Por uma série de fatores, por ausência, realmente porque não sabem qual é a medida, também estão buscando internamente, mas esse não, quando eu sinto que dentro de mim é importante para o meu filho, eu não preciso ter medo de dizer, mas eu posso dizer um não com amor, um não a partir do coração. O medo, quando ele está dentro de um grau equilibrado, ele é positivo, porque ele te protege. A criança que sobe no sofá e não tem medo, é destemida, provavelmente vai ser um adulto que vai achar que é invencível, que é imbatível. Então todo mundo adora ver criança corajosa. Criança corajosa é perigoso. Agora, quando o medo toma conta da sua mente e começa a construir situações para que você não possa sair de onde você está, então já é um medo patológico. Você tem que lutar com ele, é o monstro. A pessoa em depressão, ela já está num estado e num processo, também processo, do qual ela foi perdendo a capacidade de rir e de rir sobre si mesmo. Os processos depressivos, eles também envolvem muita culpa, muita vergonha, muita sensação de inadequação, né? Por isso a perda da autoestima. E que a pessoa perde essa essência vital de poder sorrir. Tudo parece muito cinza, né? Já não tem aquela cor vibrante, né? Já não tem aquele som, aquela comida, aqueles estímulos que faziam com que a pessoa fale, nossa, como vale a pena viver. A fundamental capacidade de desenvolver a técnica de limpar o respiro da panela de pressão de cada um de nós. O quanto nós temos de capacidade de limpar, manter esse respiro limpo, me parece que vai ser a nossa condição de bem-estar subjetivo. A nossa condição de sanidade emocional, relacional, cultural, profissional, social, porque a gente sabe o que acontece com a panela de pressão sem respiro.
E o palhaço às vezes pode se permitir ser o alvo da risada, porque naquele momento, quem sabe, ele ajudou o outro a enxergar em si um cisquinho a mais a ser tirado do respiro da panela. A vida tem graça no sentido mais forte que essa palavra carrega em latim. A expressão graça, ela no grego significa caris. Caris, de onde veio carisma, de onde veio eucaristia, de onde veio carismático. A expressão graça em latim significa a proteção, o cuidado do mesmo modo. Por isso, uma vida engraçada é aquela que está cuidada, protegida. Uma vida desgraçada é aquela que perdeu a possibilidade de cuidado, que está ameaçada. Ao contrário do nosso idioma português, em que quando alguém algo me faz, eu digo obrigado, isto é, eu estabeleço contigo uma relação de responsabilidade recíproca. Há vários idiomas, entre eles o espanhol, o italiano, em que se diz gracias ou grazie. Isto é gratuito isso, é para você. Nós não estamos numa existência que é um carrossel, em que você vai sobre os cavalinhos fazendo esse movimento. A vida é montanha-russa, né? Você vai, você tem movimento, você desaba, você quer sair, você quer continuar, tem emoção, tem desespero e uma hora calma, que é quando para. Essa calma poderá para alguns ser reparadora, para outros poderá ser desesperadora. Você morre a partir do modo como você vive. O palhaço, sim, é um propositor de bons encontros, mesmo que de vez em quando ele vai te colocar numa lambança. Ele vai te colocar numa situação em que você não tem outra circunstância senão se revelar, passar por uma situação ridícula. Só que o ridículo é ruim, a gente entra de novo na questão, porque eu considero a coragem de se expor ao ridículo libertadora. E eu não estou falando por mim, queria eu ter escrito essa frase, mas foi o Luiz Fernando Veríssimo que disse que não há formas de liberdade sem a capacidade de se expor ao ridículo. Só é livre, completamente livre, quem não tem medo de se expor ao ridículo. Tudo bem, eu me expus ao ridículo e continuo aqui, talvez com um pouco menos vergonha de ser o que sou. Eu tô assim, numa experiência, né, que eu me tornei a palhaça Quibô. Eu nunca me achei engraçada, e não sou mesmo, né? Mas eu comecei assim de um jeito tão espontâneo, né? E que é isso que a gente, né, acaba perdendo na vida, a espontaneidade e a criatividade. E o que eu tenho aprendido como palhaça Quibô, a palhaça da esperança, que eu não faço palhaçada, né, mas eu levo tsuru, eu levo origamis, né, de pássaros da esperança. Cada um tem realmente a sua manifestação de resgatar e ofertar amor, fé e esperança. Então a palhaçada toda é a gente não se importar, né, em fazer lindo, em mostrar, né, aquilo que é a vaidade. Né? A palhaçada toda é saber viver com harmonia e com serenidade. No vazio do jarro que se põe a flor. E se o jarro está muito cheio de flores antigas ou até de flores de plástico, fica difícil a gente renovar. Então, o palhaço, nesse sentido, para mim, foi uma brisa de ar muito fresco. O palhaço me ensinou a nobreza e a elegância de ser um perdedor feliz. Quando a gente entende a exposição ao ridículo, ou seja, a minha humanidade exposta, não como uma vergonha, mas simplesmente como uma característica minha, e eu faço graça disso, e eu faço graça com o outro, eu me congraço melhor comigo, com o outro e com o mundo. E aí talvez a gente tenha uma chance de caminhar com a mochila mais leve, abrindo mais espaço no jarro, para que novas flores venham, porque a última coisa que eu quero é uma primavera de plástico. Vamos buscar nos conhecer mais. Vamos buscar nos aceitar mais. Falar mais dos nossos sentimentos, dos nossos afetos. Vamos nos mostrar mais para quem está em volta. Você pode dizer eu não consigo. Você pode dizer tá doendo. Você pode dizer me ajuda. Isso não te torna mais fraco. Isso te fortalece. Isso te torna mais forte para enfrentar o que vai vir. Para enfrentar as contrariedades, para enfrentar as dificuldades e para estar mais próximo de si mesmo e do outro. Não se esqueçam de exercitar o amor. Esta é a resposta
para todas as nossas dúvidas: o amor.